O que você vai assistir agora é o primeiro Tribunal do Menor. A realização desse julgamento simbólico só foi possível porque, em 84, um grupo de pessoas da comunidade de Teresina, no Piauí, formou a Comissão de Voluntários Pró-Meninos de Rua. Esse grupo era composto por donas de casa, professores, estudantes, desempregados, todos preocupados com a marginalização do menor e que começaram um trabalho para sensibilizar a sociedade. De lá para cá, a comissão acompanhou a formação de diversos grupos de menores com a perspectiva de torná-los agentes transformadores de sua própria história. Na caminhada, outras forças se juntaram. O Movimento de Educação de Base, MEB, de Teresina, e mais recentemente, a Pastoral do Menor da Arquidiocese, criada com apoio. O coordenador de pastoral da Arquidiocese de Teresina, Padre Raimundo José Aire Moraes Soares. O presidente da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal, Dr. Sebastião Rios Correia. A líder comunitária de Teresina, Dona Odineia Ribeiro. O coordenador do Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, Padre Bruno Sec. O sociólogo de Teresina, Professor Antônio José Medeiros. O secretário do Movimento de Educação de Base, MEB Nacional, Padre Agostinho Casterron. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seção Piauí, doutora Fides Angélica, o educador, professor Paulo Freire. Apresentando a defesa na difícil tarefa de defender o indefensável Estado e a sociedade capitalista, atuou o advogado, membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, doutor Eduardo Pizarro Carnelós. Como advogado de acusação, atuou o doutor Hélio Bicudo, jurista e jornalista, coordenador do Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. O presidente do primeiro Tribunal do Menor foi o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Dr. Dalmo de Abreu Dalari. Para testemunhar as diferentes violências sofridas pelos menores marginalizados, estiveram presentes José da Cruz Batista, de 12 anos, de Teresina, Francisco de Castro, de Manaus, 16 anos, Ronivaldo Márcio Sampaio, trabalhador mirim de Teresina, com 12 anos, Maria Luísa Lamarão, do Centro de Defesa do Menor de Belém do Pará, Ananias Pereira da Cruz, de Teresina, com 16 anos, Ronilda Meires de Souza, de São Luís, de 14 anos, Adalto Rodrigues Pessoa, biscateiro de Teresina, e Reinaldo Bulgarelli, educador de rua de São Paulo. Senhoras e senhores, o grito de 36 milhões de menores marginalizados será ouvido aqui agora. Estamos iniciando o primeiro Tribunal do Menor. Grita, profeta, clama, clama, justiça. Grita, profeta, clama, clama, justiça. Está aberta a sessão deste Tribunal Moral, legítimo, porque formado pelo povo, dando a palavra ao povo e para a defesa dos valores fundamentais desse mesmo povo. O banco dos réus está vazio. Os réus, aparentemente, não se acham presentes, mas todos nós sentimos a presença desses réus, que são a sociedade e o Estado brasileiros, dos quais todos nós de uma forma ou de outra, temos sido vítimas. Hoje, esses réus serão julgados por crimes da mais alta gravidade, cometidos contra vítimas muito especiais, as crianças, os menores de idade. Essas vítimas estarão presentes e terão voz. Este tribunal será um espaço onde os menores agredidos poderão falar bem alto
contra toda exploração e violência de que têm sido vítimas. Neste momento, eu convido todos a se levantarem para nós ouvirmos o compromisso que será prestado pelos senhores jurados. Senhores jurados, os senhores prometem decidir com pleno respeito à verdade e com espírito de justiça? Eu peço que seja lido o libelo acusatório. A Comissão de Voluntários Pró-Meninos de Rua de Teresina, a Pastoral do Menor e o Movimento de Educação de Base, Departamento de Teresina, vem perante esse tribunal denunciar a situação em que vivem os 36 milhões de menores carentes no Brasil, dos quais 7 milhões em completo estado de abandono, perambulando pelas ruas, explorados sobre as mais diversas formas. Apontam como culpados o Estado brasileiro e a sociedade capitalista, relatando o seguinte: hoje no Brasil, a fome mata 7 crianças em cada 5 minutos e afeta cerca de 86 milhões de brasileiros. Aproximadamente 50% de nossas crianças são desnutridas e muitas vêm enfrentando sérios riscos para a sua sobrevivência. A mortalidade infantil chega em algumas áreas nordestinas a mais de 200 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Os atestados de óbito registram geralmente diarreia, pneumonia como causadoras da morte. Mas em lugar dessas doenças, deve-se registrar uma só palavra: fome. As crianças pobres, devido à falta de alimentação, estão com seu desenvolvimento físico atrofiado. O analfabetismo aumentou muito em alguns estados, especialmente no Nordeste. Os problemas estruturais de nossa sociedade são extremamente graves, gerando um cortejo de miséria, submoradia, doenças e mortes precoces. As vítimas são sempre os mais pobres, principalmente os menores. Mas é importante dizer que o menor marginalizado não surge por acaso, nem nasce mal. Ele é fruto de um estado de injustiça social crônico, que gera e agrava a pobreza em que sobrevivem a maior parte do povo brasileiro. É necessário que se indague, portanto, qual é a causa real desse fenômeno. Por que é que, tendo a economia brasileira crescido tanto nestas últimas décadas, continua tão elevado o número de carentes e de miseráveis em nossa sociedade? Vem do próprio modelo econômico. É sobre ele que se assenta o crescimento de nossa produção industrial e agrícola. Só que este modelo privilegia uns poucos com a acumulação crescente de riqueza, ficando a renda desigualmente distribuída. Além disso, os grandes recursos de investimento que entram no país, boa parte da dívida externa e dos capitais nacionais, aprovam os despossuídos. A riqueza brasileira é uma das mais mal distribuídas do mundo. Os indicadores econômicos colocam o Brasil em 8º lugar do mundo, mas existem 52 países melhores do que nós em termos de indicadores sociais. Estamos abaixo das Filipinas e da Tailândia, pouco acima da Nigéria. A dívida social tem raízes históricas em nossa estrutura social. Há um ano da celebração do centenário da chamada abolição da escravatura, a miséria em que vive hoje metade da população brasileira tem a ver com a formação inicial do povo. A desigualdade é expressão e resultado de um processo histórico injusto. Ela reduz o homem a objeto de compra e venda. Não é sem razão que em qualquer lugar, favela, em qualquer estabelecimento de reeducação, predominam os brasileiros de raça negra. O mesmo acontece entre os desempregados e os analfabetos. Também aqui se faz necessária mudanças profundas como condição para uma solução definitiva do problema do menor, que é de natureza social e política. Constata-se na zona rural a mesma rápida penetração de grandes capitais destinados a aumentar a exportação. Os trabalhadores rurais são atropelados por esse processo. São submetidos à exploração, ao desrespeito dos seus direitos fundamentais, como é a própria condição do sem-terra. Na escravidão branca é que encontramos as razões e raízes profundas da migração para a cidade, à procura de condições mais humanas de existência. A migração no Brasil atinge toda a família e de modo especial as crianças. Provoca a separação do casal, deixando quase sempre a mulher com todos os filhos, enquanto o marido migra em busca de trabalho, frequentemente constituindo outra família, vivendo em favelas, sem recursos para a educação dos filhos. A prostituição de menores atinge índices impressionantes, especialmente nas áreas de mineração, de extração de madeira e centros das grandes cidades. Os culpados e responsáveis por esta situação em que se encontra o menor no Brasil são o Estado e a sociedade capitalista.
O Estado brasileiro, em primeiro lugar, porque privilegiou as empresas e a doutrina da segurança nacional em detrimento das funções sociais. As famílias sofrem com o desemprego e com a queda generalizada no nível de renda. Nas condições concretas de um país como o Brasil, é indiscutível que ao Estado cabe responder efetiva e diretamente pela habitação, saúde, alimentação e educação da classe trabalhadora. É de absoluta responsabilidade do Estado arcar com a oferta dos bens necessários para que a maioria da população possa atingir a cidadania plena. Entretanto, senhor presidente, senhores jurados, o Estado optou por criar organismos mais assistencialistas, que colocam os menores em situações de inferioridade e dependência. Em segundo lugar, é culpada a sociedade capitalista, especialmente os empresários, os latifundiários e os grandes comerciantes que concentram as riquezas produzidas no Brasil. São também culpadas outras camadas da sociedade que comungam com os princípios da classe dominante. Agem como verdadeiros carrascos dos menores, principalmente quando exploram o seu trabalho. Esta situação é propositalmente construída pelos detentores do capital internacional, sabedores que o menor sadio e educado poderá ser um cidadão livre e independente. Eles impedem a prática de um tratamento social para os menores do terceiro mundo. Tem o apoio dos capitalistas aqui existentes e do próprio Estado mantenedor dessa política de exploração do homem pelo homem. Por fim, transformam o menor num inimigo da sociedade e não em uma esperança de continuidade da espécie humana. Lido o libelo acusatório, faço uma pergunta. Quais são as provas de tudo o que foi afirmado? Na tentativa de ilustrar o que já expusemos, senhor presidente, apresentamos os seguintes casos de violência e exploração contra os menores de nosso país. Teresina, 2 de fevereiro de 1986. Maurício Leal de Abreu, 14 anos, trabalhador mirim, residente no Promorar, periferia de Teresina, morreu. Morreu por carregar excesso de peso na feira do Ceasa. Morreu por apenas 3 cruzados. Morreu ao carregar um saco com 200 laranjas, uma cesta de verduras e um terceiro volume. De repente, no excesso de esforço para sua figura franzina, Maurício sentiu fortes dores e começou a cuspir sangue. Morreu 6 dias mais tarde. Maurício era arrimo de família desde os 8 anos de idade. Maurício fazia o mesmo trabalho que outros 150 menores. Diariamente, esses menores estão no Ceasa a partir das 3 da madrugada, com esperança de conseguir algum dinheiro para sobreviver e ajudar a família. Maurício é um dos muitos casos dramáticos da exploração do menor em várias regiões do país. Manaus, 28 de fevereiro de 1987. Altenor Cavalcante de Araújo, 14 anos, brutalmente assassinado com um tiro de escopeta na cabeça. Aconteceu assim, sob o comando do empresário Paulo Faria, dono de uma imobiliária, 5 jagunços, fortemente armados, impediram a bala, o mutirão de reconstrução dos barracos nos sítios Bom Jesus e Fé em Deus. Altenor morreu e 6 pessoas foram atingidas, algumas gravemente. Os capangas foram presos e levados para a delegacia de polícia de Cachoeirinha. Mas o empresário, mandante do crime, fugiu com a permissão da própria polícia. Belém, 12 de dezembro de 1985. Lindomar Nascimento Raiol, 16 anos, estudante do Rotary, vendedor de caldo de cana. Assassinado covardemente na madrugada de 12 de dezembro, com 5 tiros de revólver, um pelas costas, no beco do Zé Budia, em Belém. Lindomar foi confundido com outro garoto. Suspeitos, 2 policiais que continuam soltos. Lindomar não era um marginal. Era um garoto trabalhador que diariamente ajudava no sustento da família. Segundo testemunhas, um dos assassinos é o investigador Conde. O outro poderia ser facilmente identificado. Mas este crime, como tantos outros, continua impune. José da Cruz Batista, 11 anos, 3 irmãos, órfão de pai, é um testemunho vivo da marginalização provocada pela migração forçada do campo. Desde os 6 anos, José da Cruz assumiu com a mãe e os irmãos a árdua tarefa de sustentar a família. No campo, José da Cruz trabalhava na fabricação artesanal de carvão. Levantava às 3, 4 horas da madrugada
e saía em busca de um pedaço de chão para fazer nele o carvão do seu sustento. Nessa luta diária, José da Cruz muitas vezes foi enxotado. Seus instrumentos de trabalho foram tomados pelos adultos. O carvão dividido ao meio com o dono da terra. Outras vezes, José da Cruz teve de entregar à polícia a produção do dia. E assim, empurrado com a família para a periferia de Teresina, José da Cruz é hoje um biscateiro, em Teresina. A história e a tragédia de José da Cruz é igual a de milhões de menores que, como ele, perambulam por este Brasil. Ronilda, apenas 14 anos, 11 irmãos, é uma história de vida dramática. Mãe alcoólatra, pai violento que a amarrava com correntes. Com 9 anos, decidiu sobreviver nas ruas de São Luís, que pareciam mais seguras que a sua própria casa. Aí enfrentou de tudo. Apanhava de outros menores que tentaram afogá-la, foi levada ao uso indiscriminado do tóxico, foi obrigada a trocar comida pelo próprio corpo. Foi presa por não ter dinheiro para dar à polícia. Apanhou de policiais, dentro e fora das delegacias. Foi serviciada por um grupo de marginais adultos, quando tentava livrar um dos irmãos da violência. Mesmo assim, Ronilda frequenta 3 anos a escola João e Maria, e só aí sente que as pessoas gostam dela. A mãe está aleijada e mora atualmente na casa de uma cunhada. O pai perdeu a casa para um comerciante da Vila Embratel, que se aproveitou da mãe, obrigando-a a assinar documentos frios. Este mesmo comerciante, com a ajuda de 2 policiais, apelidados de Massaranduba e Quadrado, promoveu o despejo. Naquele dia, 8 de maio de 1986, Rosimar, a irmã menor de Ronilda, foi baleada. Perdeu o olho esquerdo. O pai foi levado para o posto policial, preso e espancado. Senhor juiz, senhores jurados, todos estes crimes continuam impunes. São Paulo, 9 de dezembro de 1983. Joilson de Jesus, 15 anos, cruelmente assassinado a pontapés por um procurador de Estado no pátio da Faculdade de Direito do Lago São Francisco, em plena luz do dia. Joilson de Jesus, sua morte comoveu o país. Joilson era vendedor de santinhos em frente à Catedral da Sé, em São Paulo. Era filho de mãe favelada, Dona Iraci Madalena de Jesus, doméstica abandonada pelo marido. No dia 9 de dezembro de 83, Joilson de Jesus saiu correndo pelas ruas da cidade com uma correntinha de ouro tirada do pescoço de uma senhora. Quando corria, Joilson foi agarrado pelo procurador do Estado, Jefferson Pires de Azevedo Figueira, que o derrubou no chão e pisoteou-o até a morte. Aos gritos, a multidão dizia: lincha, lincha, sobre o protesto de apenas 2 moças. O procurador do Estado foi a julgamento 2 vezes e está solto por falta de provas. Que sociedade é esta que mata uma criança que ousa desafiá-la? Que pendura cordões de ouro no pescoço de uns e deixa outros morrerem de fome? Que absolve o criminoso, um membro da justiça e, portanto, responsável pela proteção dos cidadãos? Estas são as provas, senhor presidente. Em seguida, depois da apresentação dessas provas, que são já uma confirmação do libelo, solicito que sejam chamadas as testemunhas para darem o seu depoimento. Chamamos para dar o seu depoimento o menor de Teresina, Ronivaldo Márcio Sampaio. Meu nome é Ronivaldo e eu trabalho na SEASA. E a SEASA o menino é muito espancado. Como vocês viram aí, a morte do Maurício, um amigo que a gente sempre queria, que a gente não gosta de perder um amigo, porque sempre, do jeito que ele ajuda a gente pode ajudar ele. E também, o caso lá é muito ruim, porque se eu estou carregando uma cesta e eu ganho muito pouco, e o guarda ainda vai bater na gente, sem ele ter direito, porque ele não tem. Quem tem direito é a gente. Porque se a gente bagunçar lá, ele deve dar conselho pra gente, não bater e espancar.
porque muitas vezes eu vi ele pegando o menino e botando em um banheiro que é muito ruim o banheiro. No lugar de os guardas mesmo lavar, quem lava é o menor, todo sujo, só isso. Chamamos para dar ainda testemunho sobre o caso de Maurício Leal, o menor de Teresina, Ananias Pereira da Cruz. Na SEASA existe mais de 200 meninos trabalhando necessitados como Maurício. Na SEASA a gente tenta ganhar a vida trabalhando, mas as pessoas, a sociedade que vão fazer compra não reconhece isso. A gente está lá prestando um serviço à comunidade, mas ela nunca viu isso, nem tentou reconhecer, nem ajudar o menor. Nós estamos arriscados a qualquer hora morrer como o Maurício morreu, com excesso de peso, levando um saco, uma cesta, vigiando um carro no meio do sol quente. Vocês acham que se o pai, ou a mãe, ou algum irmão mais velho do Maurício, vocês acham, se eles trabalhassem, se eles ganhassem um salário justo, que desse para sustentar eles, será que ele tinha morrido hoje? Será que ele precisava de trabalhar? Não, não precisava. Então o menor hoje, o menor não deve trabalhar. Por que que o menor trabalha, enquanto os filhos dos ricos estão gozando da vida à custa de nós? E ainda dizem que a gente vai ser o futuro da manhã. Mas como que a gente deve ser o futuro da manhã se não temos escolas, não temos uma alimentação, não temos um posto médico que devemos? A gente menor, nós temos que ter direito na Constituinte, temos que ter uma participação, temos que ser respeitados, temos que ser vistos. Muito obrigada a vocês. Chamamos para testemunhar neste tribunal Francisco Siqueira de Castro, de Manaus, Amazonas. Eu vim aqui porque eu fui chamado aqui para me contar o que aconteceu comigo no dia 28 de fevereiro de 1986. Que eu não estava fazendo nada para o Paulo Farias Imóveis, apenas ia passando na estrada, eu e meu colega, e mais o pai dele. Aí quando nós chegamos na primeira lixeira que tem lá, que pega o distrito, lá de Manaus, aí apareceu o carro. Aí disseram que era o Paulo Farias Imóveis que vinha lá, que era para matar todo o pessoal. Aí nós estávamos lá e o pessoal disseram que era ele, mandaram que nós fosse andando. Aí quando nós prestamos atenção, o cara de dentro do carro puxou uma arma e atirou no meio do pessoal. Pegou 40 bagos de chumbo no meu colega e me pegou 25. Se você quiser espiar, eu mostro aqui. Aqui os lugares de chumbo no meu peito. Eu mostro isso aí, eu vim, porque eu vim contar. Aqui o lugar de chumbo aí que eu peguei 25 bagos de chumbo. Peguei 2 na vista, que até hoje minha vista esquerda não enxerga. No pronto-socorro municipal de Manaus, passei 3 dias lá. Esses 3 dias que eu passei no pronto-socorro municipal, modo que não tinha médico, não tinha enfermeira, não tinha nada. Não dava nem comida para o paciente. Se não fosse minha irmã e meu irmão, acho que eu tinha morrido lá. Isso também eu acho que é muita sacanagem do pessoal, né? Acho que o nosso país agora, nosso país não tem mais nada de justiça. Pegaram o Paulo Farias Imóveis e o jagunço deles, levaram para a penitenciária, acho que não passou nem meia hora lá, soltaram ele. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, eu agradeço vocês de todo o meu coração por ter chegado aqui até hoje. Meu muito obrigado. Para dar o seu depoimento, Maria Luísa Lamarão, de Belém do Pará. Eu estou representando o Centro de Defesa do Menor de Belém do Pará e vou falar sobre o caso do menor assassinado, Lindomar. Lindomar tinha 16 anos e esse caso de assassinato,
é apenas uma amostra da violência que ocorre em Belém, estado do Pará. Lindomar era trabalhador, ajudava o pai, a família, e era estudante também. E foi assassinado por policiais do Corpo de Bombeiro. Foi assassinado covardemente. E esse assassinato dele decorreu em função de que ele estava na rua, trabalhando, e foi confundido com outra pessoa. Foi morto com tiros pelas costas, foi perseguido. Depois de baleado, ele ainda foi torturado, foi espancado. E eu queria reforçar aqui que esse assassinato, a amorosidade do Estado em relação a isso. Lindomar foi assassinado, a família recorreu à justiça não deu início ao julgamento, houve muita lentidão com o processo, o caso não foi julgado, não houve processo. O Centro de Defesa do Menor, sabendo do caso, iniciou a investigação. Felizmente, nós conseguimos chegar aos culpados, mas infelizmente até o momento não foi possível esses culpados terem sua pena. E eu coloco aqui o caso do Lindomar como apenas um dos casos que ocorre em Belém, uma amostra de toda a violência que passa pela violência policial, sexual, com as crianças de Belém. Obrigada. Para depor neste tribunal, chamamos o senhor Adalto Rodrigues Pessoa, de Teresina, Piauí. Eu vou falar sobre a criança que morreu na maternidade no dia 21 de março de 86. Era filha minha. A mãe dela saiu para lá às 8 horas do dia. Aí quando foi 6 horas do dia 21, ela teve a criança. Foi causa de operação, mas não quiseram operar, puxaram a criança à força e quebrou o pescoço e a cabeça. Mas por que aconteceu isso? Porque eu sou pobre, não tenho condição de pagar o NPS. Talvez que eu fosse um milionário, tivesse chegado lá com 2 ou 3 milhões, talvez, falado para eles fazer a operação delas, que quando eles vissem o dinheiro, aí eles se alegravam para fazer, né? Mas como é um pobre, eles não estão nem ligando. E é só isso mesmo, desculpando alguma palavra errada que eu falei. Chamamos para dar o seu depoimento a menor de São Luís, Maranhão, Ronilda Meires de Souza. Eu vim aqui para falar com você sobre minha família, que eu tenho 2 irmãos atingidos contra a bala da polícia. O nome dele é José, que mora em Brasília, e minha irmã, que tem 6 anos, que mora no São Luís, junto com minha mãe. Minha mãe é doente da bacia, que não pode andar. Então eu vim aqui para me falar com vocês. E eu não tenho casa para morar. E a polícia tomou a casa da gente, chegou lá atirando e ia matando meu pai, pegou na minha irmã. E minha irmã caiu no chão, aí meu pai disse que a polícia tinha matado ela. Aí um dia eu estava na porta do cine, passei, a polícia chegou lá dizendo que eu tinha roubado o gravador. Chegou me espancando lá e eu disse que eu não tinha. Depois me levaram para a delegacia. Chegou lá na delegacia, eles queriam montar sexual comigo, dizendo que eu não queria. E depois eles me levaram para a praia, me bateram muito lá, mandaram eu banhar na água para esfriar o corpo. Aí começaram a me bater, disse que tinha um tal de rei da ilha lá, que era o mais bom que tinha lá. Aí disse que levaram a gente lá bem pro cantinho da praia, começaram a bater na gente. Aí depois disse que o rei da ilha, se a gente não dissesse nadinha, ele ia matar a gente lá. A gente começou a falar um bocado de coisa que a gente não sabia. Aí depois eles levaram a gente para a delegacia e começaram a bater na gente. Bateram na gente, aí começaram a bater, disse que a gente tinha roubado gravador, disse que televisão. Ainda até hoje eles não estão trabalhando na delegacia, a gente sofrendo, apanhando da mão deles. Convidamos o menor José da Cruz Batista, de Teresina. Bom, meu nome é José da Cruz, eu moro no quilômetro 7, trabalhava de carvão e que eu sempre trabalhava
os terrenos alheios sempre era explorado pelos donos de terra, que a gente é explorado muito porque nós tentava trabalhar, nós não tínhamos terra para trabalhar, madeira, essas coisas para trabalhar, e que nós sempre trabalhávamos nas terras alheias, usava sempre as madeiras alheias, e que ele sempre dizia que nós não tínhamos direito de chegar na terra dele e começar a fazer carvão e estragar a terra dele, cortar a madeira dele. E que nós sempre era esprancado, nós levávamos a carreira dos donos, que chegava assim perto da gente e dizia que se a gente não entregasse os materiais de trabalho da gente, a gente ia ser espancado ali e ia levar para o juizado de menor, que a gente sempre sofria isso. Muitos meninos também estudam lá no quilômetro 7 e que muitos deles não têm condição de estudar porque chegam cansados do serviço, ficam dormindo em riba das casteiras. Muitos professores entendem a dificuldade da gente, mas muitos professores não entendem e não procuram saber por que a gente dorme em riba das cadeiras. Aí vai logo passando tudo. E que nós conhecemos a comissão e que nós estamos agora organizados junto com os outros meninos, não só aqui o menino do Piauí, mas sim o menino dos outros estados, que nós precisamos de um apoio, precisamos de uma ajuda, que nós estamos precisando muito dessa ajuda da gente, que nós precisamos muito, não só do apoio da comunidade, mas sim da sociedade inteira. Só isso que tenho a dizer. Chamamos para depor neste tribunal o senhor Reinaldo Bulgarelli de São Paulo. O Joilson, como muitas outras crianças e jovens que a gente acompanha em São Paulo, mais do que alguém que a gente acompanhava, era um amigo muito próximo e que a gente conhecia há algum tempo. Infelizmente, várias outras crianças e jovens também morreram nesse tempo todo. E o Joilson marcou pela brutalidade com que ele foi morto. A gente conhece o Joilson muitas vezes do noticiário que saiu, de ouvir falar. É importante resgatar um pouco o que ele era, como que era o jeito dele, aquilo que ele fazia, o jeito que ele era. Ele era um garoto muito alegre, muito feliz, tinha uma alegria muito grande e lutava muito para poder sobreviver. Ele tinha uma garra muito grande. Claro que ele foi cansando porque ele trabalhava todo dia, inclusive sábado e domingo, vendendo santinho na catedral, no centro da cidade, nos bares, oferecendo, e isso foi cansando, porque a situação de miséria dele continuava a mesma. Ele várias vezes era preso na rua por estar perambulando ou vendendo e era levado para a FEBEM, onde sofria toda a humilhação que o menor sofre quando vai para uma instituição como essa. O sonho dele era simplesmente comprar um barraco para a mãe e para a irmãzinha pequena de 1 ano, o irmão dele de 11 anos, e ter também uma bicicleta, que era o sonho de muitas crianças já tiveram. Nessa situação é que a gente ficou sem se encontrar, o grupo não encontrou com ele umas 2 semanas antes da morte dele, e nisso a gente soube que ele foi assassinado porque tinha roubado uma correntinha. Até hoje não provaram esse fato, dele ter roubado a correntinha. Nisso ele foi julgado, que era assaltante e todo o tipo de acusação que pesou sobre ele. Mas mesmo que ele tivesse roubado, o que aconteceu é que ele foi pego e pisoteado até morrer, soltando, inclusive ele soltou um líquido verde, urinou e o povo assistindo aquilo lá, e até hoje assiste essa cena de outros Joilsons, e é essa situação que a gente precisa combater. De gente da sociedade que acredita nessa situação de violência. Muitos educadores de rua assistiram também os seus Joilsons em várias outras cidades do Brasil. A gente continua assistindo isso. Eu acho que esse é um marco para a gente dizer um não a essa situação. Obrigado. De acordo com a legislação brasileira,
todos os acusados têm direito a um defensor, mesmo aqueles que forem acusados dos crimes mais graves. E para considerar essa exigência legal, foi convidado para promover a defesa dos acusados neste tribunal um jovem e brilhante advogado de São Paulo, o advogado Eduardo Pizarro Carnelós, a quem eu concedo a palavra para que profira a sua defesa. Excelentíssimo senhor professor Dalmo Dallari, digníssimo presidente desse primeiro Tribunal do Menor, para falar de um dos meus clientes, que é o Estado brasileiro, eu queria dizer que me parece equivocada a acusação que se faz a ele, o Estado. E peço licença para, em defesa dele, citar ninguém menos do que o digníssimo presidente desse tribunal, que em seu livro Elementos de Teoria Geral do Estado, que eu conheci quando estudante e cujas lições eu tive a oportunidade e o privilégio de ouvir também em aulas pelo professor Dalmo, diz o seguinte a respeito do conceito de Estado, que o Estado pode ser conceituado como sendo a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. O que eu pretendo mostrar com isso é que o réu, Estado brasileiro, não é, na verdade, o responsável por essa situação, com a qual, evidentemente, essa defesa não pode concordar. Seria absurdo que esse defensor, para fazer a defesa do Estado brasileiro e da sociedade capitalista, chancelasse, concordasse com todos esses atos de violência que foram mostrados aqui. É que se o Estado é, como diz o professor Dalmo, a ordem jurídica para a promoção do bem comum dentro de um determinado território, e se o Estado brasileiro está hoje, como é necessário reconhecer, até certo ponto bastante aparelhado para atender esse seu objetivo, nós temos que dirigir a acusação não ao Estado brasileiro, mas aos governos responsáveis pela gestão desse Estado. Então, essa primeira fase da defesa do Estado brasileiro eu faço dizendo isso. Os responsáveis por essas situações todas não podem ser considerados o Estado brasileiro, mas são os governos que se sucedem na gestão desse Estado. A sociedade capitalista está sendo acusada também perante esse tribunal de ser corresponsável por essa situação de injustiça, por todos esses atos que foram aqui mostrados. Ora, em primeiro lugar, nós precisamos dizer que no Brasil nós ainda não podemos dizer que há uma economia capitalista no sentido próprio. É que a economia capitalista pressupõe, entre outras coisas, a liberdade de iniciativa para a produção de riqueza. Isso não existe no Brasil hoje. Nós temos que reconhecer que hoje as estruturas sociais estão todas elas montadas não para possibilitar o livre desenvolvimento da atividade econômica através
dos atos e das iniciativas de particulares. Isso porque existe uma estrutura montada que favorece apenas e tão somente alguns grupos que se constituem em monopólios e que não podem, evidentemente, representar a sociedade e a economia capitalista. A sociedade brasileira ainda não atingiu um grau de desenvolvimento da economia capitalista que possibilite a responsabilização desse modelo econômico, o capitalismo, pelas barbaridades que foram mostradas. É possível até que, se um dia nós tivermos aqui no Brasil uma atividade econômica capitalista, uma economia capitalista organizada, é possível que até nós cheguemos à conclusão de que ela permanecerá ou será efetivamente responsável pela geração de injustiças, por gerar injustiças. Mas hoje não se pode dizer isso. Hoje nós vivemos aqui numa economia pré-capitalista. Será que não existe, na verdade, ou não existem outros responsáveis que sustentam essa injustiça dentro dessa sociedade? Por exemplo, senhores, a lei conhecida como Código de Menores, que é uma lei federal, número 6.697, de 1979. Ora, senhores, esta é uma lei extremamente repressora e que não atende aos interesses dos menores. Que culpa tem o Estado, ente jurídico, nisso? Que culpa tem a sociedade capitalista no fato dessa lei ser como é? Nós não devemos nos esquecer que essa lei, e eu faço questão de afirmar isso, foi votada e aprovada pelo Congresso Nacional. Foi promulgada pelo Presidente da República. Entrou em vigor. Quem foram os responsáveis por essa aprovação no Congresso Nacional? Ora, senhores, foram representantes de todos os senhores que estão aqui presentes. Foram deputados, foram senadores, foram eleitos pelo povo para, em nome desse povo, legislarem e elaboraram uma lei que não atende aos interesses dos menores brasileiros. Por isso eu vim aqui dizer que esses fatos causam indignação, mas nós devemos cobrar isso daqueles que têm hoje um mandato, que significa uma procuração, uma delegação de poder para, em nome do povo, falar. Esses devem ser firmemente cobrados. E por tudo isso, por tudo que eu disse aqui, é que eu peço a esse tribunal, esperando que os senhores jurados atenderão a esse reclamo de consciência, que absolvam o Estado brasileiro e a sociedade capitalista. Muito obrigado. Tenho a honra de passar a palavra ao acusador, que será o eminente ex-procurador da Justiça, um dos maiores defensores dos direitos humanos no Brasil, o advogado Hélio Bicudo. Senhor presidente, senhores jurados, senhor advogado de defesa, companheiros e companheiras. Eu gostaria de iniciar a minha fala lembrando que a Assembleia Geral das Nações Unidas, a 20 de novembro de 1959, adotou uma Declaração de Direitos da Criança, com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cuja beleza do texto contrasta com a dura realidade dos milhões de crianças que morrem de fome em nossos dias, no campo ou nas grandes concentrações urbanas do mundo, o que amargam no abandono das ruas a desdita de viverem numa sociedade
em que contrastam o luxo e a miséria. E de que decorre essa situação hoje no Brasil? Do descalabro econômico, social e político a que nos reduziu o golpe militar de 1964, estabelecendo uma ditadura que durante 20 anos privilegiou os privilegiados e abandonou a grande maioria do povo brasileiro. Os campos foram abandonados, as cidades não cresceram, elas incharam. É o caso das grandes e das pequenas cidades, é o caso de São Paulo, é o caso de Teresina. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, mas é a cidade que tem mais pobres no Brasil. Uma cidade de 10 milhões de habitantes que tem mais de 6 milhões de pessoas que moram nos cortiços e nas favelas. Essa ditadura militar contraiu uma dívida social que é realmente impagável. A saúde do povo foi relegada a um segundo, a um terceiro, a um 10º plano. A moradia, a educação, o trabalho, a justiça. Em 1980, 4,5 milhões de famílias viviam um estado de pobreza absoluta, com uma renda por pessoa que não chegava a 1/4 do salário mínimo por mês. Nessas famílias, mais de 1 milhão, os chefes não trabalham por doença ou acidente de trabalho. É por isso que existem tantas crianças nas ruas e nas praças do Brasil. Essas crianças não andam apenas perambulando e esmolando nas nossas ruas e nas nossas praças. Elas trabalham de 12 a 14 horas por dia, e trabalho pesado, trabalham como boias frias, trabalham como carregadores. Vocês ouviram o depoimento incriminando as autoridades responsáveis pelo CIASA de Teresina pela morte do menor Maurício. É natural que, ao invés de trabalhar um dia inteiro, essas crianças percebam que é melhor viver de pequenos furtos ou como mensageiros de traficantes ou de prostitutas. De quem a culpa? Deles ou do Estado ou da sociedade capitalista? E qual a reação desse Estado, a reação dessa sociedade diante desse quadro? Polícia, FUNABEM, FEBEM, instituições totais para perder totalmente esses menores e esses jovens que perambulam nas ruas. Não vamos acreditar, senhores jurados e companheiros, nas políticas estatais de atendimento do menor, que ao invés de procurarem trazer o menor para o convívio da comunidade, para o convívio das suas famílias, são escolas de crime, são escolas de aperfeiçoamento para o crime. E quando alguém se rebela contra esse estado de coisas, como aconteceu em São Paulo, a propósito do assassinato do menor Joilson, quando a igreja se levantou e procurou fazer um protesto contra esse estado de coisas, as ameaças vieram pela rádio e pela televisão desse Estado capitalista e dessa sociedade capitalista, conclamando o povo a ir à Catedral de São Paulo e lá desafiar o seu cardeal, que é o maior campeão da defesa dos direitos humanos no hemisfério ocidental. A falta de verbas sempre alegada pelo Estado capitalista, que tem que atender às necessidades de um minguado número de pessoas em detrimento da grande maioria do povo. O governo federal hoje
desconhece o problema e a problemática do menor, mas ele pretende construir uma ferrovia chamada Norte-Sul e para a qual está mobilizando recursos da ordem de 2,5 bilhões de dólares. Para o quê? Para levar o nada ao nada. E as intrigas começam a ser feitas para justificar esse desperdício de recursos por quem não tem legitimidade para o exercício do poder e procura legitimá-lo através de dádivas a essa minoria dominante que precisa continuar dominando o povo brasileiro como tem feito até o presente. É tempo de refletirmos, é tempo de constituinte. O Brasil, com 36 milhões de crianças carentes e abandonadas, é hoje um país inviável para o futuro. Ou nós revertemos esse quadro, ou não teremos futuro para os nossos filhos, para os nossos netos, para os filhos dos nossos netos. Eu não tenho nenhum preconceito, eu não tenho nenhum motivo para não pedir a condenação deste governo ilegítimo que aí está. Ilegítimo em todos os seus graus, porque ilegítimas foram as maneiras pelas quais foram investidos nos poderes executivos e nos poderes legislativos. Eu não tenho dúvida nenhuma de que só com a legitimidade no exercício do poder é que nós poderemos transformar a sociedade brasileira para que nela exista justiça, para que nela exista liberdade e para que nela exista paz. Muito obrigado. Senhores jurados, os senhores ouviram a leitura do libelo acusatório e acompanharam a produção das provas, inclusive o depoimento de algumas vítimas. Ouviram atentamente as razões da defesa e, em sentido oposto, os argumentos da acusação. Peço, portanto, aos senhores jurados que respondam aos seguintes quesitos. Primeiro quesito: está provado que muitos brasileiros são brutalmente discriminados, agredidos e marginalizados? Segundo quesito: a sociedade e o Estado brasileiros são culpados por esses crimes? Terceiro e último quesito: existe alguma justificativa para tais crimes? Esses são os quesitos que eu submeto à decisão do digno corpo de jurados. E para manifestarem o seu pensamento, para proferirem sua decisão, eu passo a solicitar o pronunciamento dos senhores jurados, começando pelo jurado Sebastião Rios Correia. Senhor presidente, senhores advogados da defesa e da acusação, vou me ater aos quesitos que foram formulados para os jurados. Respondendo ao primeiro deles, se está provado que muitos brasileiros são brutalmente violentados, mortos e agredidos. Este
é um fato público e notório aqui no Brasil. Eu acho que a nossa sociedade e o Estado culpados por estes crimes hediondos que são perpetrados e cometidos contra as crianças brasileiras. Existe alguma justificativa? Eu não encontro nenhuma justificativa em favor dos acusados, Estado e sociedade. Concluo respondendo que inexiste qualquer justificativa para a prática desse delito. Solicito, em seguida, que o jurado Raimundo José Aires Moraes Soares profira o seu voto. Meritíssimo senhor juiz, está provado que muitos brasileiros são massacrados, sobretudo menores. Meritíssimo senhor juiz, agora na minha frente não estou vendo nada, está tudo escuro. Eu vejo nisso um símbolo para responder a sua pergunta. Mesmo no meio dessa escuridão, eu vejo uma multidão de crimes cometidos contra os brasileiros, sobretudo contra os menores. Depois que essas palmas silenciaram, o silêncio é quase completo. Mas nesse momento, meritíssimo senhor juiz, eu sou agredido por aquele grito de 36 milhões de menores no Brasil que são massacrados e são profundamente injustiçados. Eu estou agora olhando essa cadeira diante de mim vazia, mas a minha percepção, eu não diria nem a minha imaginação, mas a minha percepção vê nessa cadeira presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores. Permita-me, meritíssimo juiz, dizer, juízes, desembargadores, promotores, isso é o Estado brasileiro na sua realização concreta. Mas também a sociedade capitalista, eu a estou vendo nessa cadeira vazia. Latifundiários, banqueiros. Vejo também não apenas esses personagens. Eu vejo também, talvez, pode ser que não sentado, às vezes até sentado na cadeira, mas em todo caso ao redor dela, por trás, pela frente, às vezes abaixado, eu vejo tantos outros personagens. Vejo bispos. Vejo os padres. Vejo religiosos. Vejo profissionais de todas as categorias. Meritíssimo senhor juiz, vejo nessa cadeira a mim. Vejo Vossa Excelência, vejo todos nós somos corresponsáveis por essa situação. Eu peço a Vossa Excelência que condene todos esses acusados, condene todos, e que essa condenação tenha também uma pena, e que a pena seja no sentido de mudança e de transformação. A sociedade tem que se transformar, o governo tem que mudar, e essa mudança e essa transformação tem que ser feita com a participação de todos nós que somos corresponsáveis por isso. Essa é a minha sentença. Peço agora
a jurada Odineia Ribeiro que manifeste a sua decisão. Senhor juiz, o primeiro item eu concordo com os companheiros, sim. E o segundo item, eu acuso a sociedade por ela não saber escolher os seus representantes. Acuso também o Estado, através dos seus governantes, porque eles, pela falta de distribuição no nosso capital, da nossa renda, que está na mão de poucos. Nós estamos pobres, está cada vez mais pobre. Veja a miséria do salário que o trabalhador ganhou. Isso é lastimável. Acuso também a mulher, porque a mulher não é só mulher para viver dentro do seu lar, cuidando só dessa casa. Vamos cuidar também do nosso Estado. A seguir, peço ao jurado Bruno Sec que profira o seu voto. Meritíssimo senhor juiz, prezados colegas do júri, companheiros e companheiras aqui presentes. Quanto à primeira questão, se é provado que muitos são brutalmente discriminados e marginalizados, a resposta está presente, viva, sentida e sofrida nos milhões e milhões de brasileiros que estão aí, com a sua presença, manifestada principalmente nos meninos e meninas que, no seu estar na rua, no seu se tornar poceiros da rua, mostram para todos até onde vai esta discriminação e marginalização de que eles são vítimas. A sociedade e o Estado são culpados por esses crimes? Sim. Pelas razões que foram apresentadas pelos meus companheiros. Eu gostaria de me deter mais nas justificativas. Não há justificativas. Como também não pode haver mais justificativa a omissão a qual muitos ainda se deixam levar. Muitos de nós somos responsáveis pela nossa omissão. É preciso que sejamos capazes de nos comprometer até ao ponto de pagarmos o preço por esse compromisso. Há justificativa para uma situação de constante de tortura física, ideológica, cultural e moral que o nosso povo sofre? Não há justificativa. E para esse crime não pode haver fiança nem anistia. Obrigado. A seguir, eu solicito ao jurado Antônio José Medeiros que manifeste sua decisão. Senhor juiz, companheiros e companheiras, com relação à primeira questão sobre a agressão e a violência, os fatos não são apenas evidentes, são gritantes. E em que valores nos baseamos para fazer o nosso julgamento? Eu acredito que o valor básico que está a nos orientar aqui é o valor do respeito à pessoa humana. E se existe uma maneira que é, sobretudo, fortemente simbólica para manifestar esse respeito à pessoa humana, é o respeito à pessoa do menor. Eu concluo reafirmando que
que o respeito à pessoa humana, simbolizado na pessoa do menor, é o sinal maior de que nós temos uma opção por um valor. Mas essa opção não pode se esgotar apenas na nossa vida intelectual moral. Ela tem que se traduzir em fatos concretos. E é por isso que eu acredito que esse tribunal, mais do que uma denúncia, é também uma conclamação para nós prosseguirmos todos nessa luta. Peço em seguida ao jurado Agostinho Casterron que profira o seu voto. A primeira questão: se está provado que muitos brasileiros são submetidos a situações brutais de violência. Eu não sei se está provado. Eu sei que aqui se levantou um pouquinho do véu que esconde essa violência. Não sei se está provado. Foram apresentados alguns casos. E creio que corremos o risco de pensar que são esses casos, que é nesses casos que se manifesta a violência contra o menor. Nesses casos, a violência contra o menor fica escandalosa, fica gritante, sai nos jornais. Porque o sistema tem um jeito de nos dizer e nos comprovar que a coisa mais natural que haja crianças andando pelas ruas pedindo esmola, enquanto os filhos de outros grupos da mesma sociedade vão à escola, vão ao clube, gastam dinheiro em picolés, em refrigerantes, etc. Quem é culpado por isso? A sociedade e o Estado são culpados. Mas colocar isso na terceira pessoa do plural é lavar as mãos. Eu diria, a sociedade somos culpados. A resposta à primeira questão, se está provado, está demonstrado, mostrado. Provado está na consciência de cada um de nós. Peço em seguida a jurada Fides Angélica que nos traga a sua decisão. Reconheço, proclamo, realmente com revolta, com uma grande revolta, a situação de marginalização que a grande maioria dos brasileiros hoje vive. Eu vejo também um agravante para a sociedade, principalmente para aquelas pessoas que, tendo consciência disso, permanecem caladas, permanecem através do seu silêncio, acatando, aceitando essa situação, colaborando para que ela continue e, pior do que isso, para que ela se agrave constantemente. De modo que, nesta minha colocação aqui como jurada, eu gostaria também de alertar a cada um de nós aqui para a responsabilidade que temos dentro do nosso âmbito de influência para mudar esta situação em que se encontra o menor, que é a situação mais grave de desassistência dentre aquela desassistência geral em que se encontra a população pobre do país. Muito obrigada. Peço em seguida a manifestação do último jurado, que será o eminente brasileiro, a figura notável que o mundo inteiro conhece e respeita, o nosso companheiro e mestre Paulo Freire. Senhor juiz, senhores advogados de defesa e acusação, meus companheiros jurados, testemunhas, companheiras e companheiros, muito sucintamente, muito rapidamente,
eu vou exatamente responder como minha consciência me manda as 3 questões. Gostaria, porém, de, ao responder, primeiro, que é óbvio, o que é óbvia a realidade de violência, de exploração, de dominação, a que as grandes maiorias desse país vêm sendo submetidas desde que inventaram o Brasil. Gostaria de dizer que a obviedade é gritante para mim, então minha resposta é sim. Se há culpabilidade desse Estado que está aí, que é até mais um estado de coisas, e de 10 coisas, não há dúvida nenhuma que há, e da sociedade que está aí. Se há justificativa, mas não há nenhuma, eu acho que cientificamente a gente entende por que isso existe, mas justificar não. Eu queria agora simplesmente juntar a veemência com que os jurados todos falaram a minha indignação de professor. Eu vivo indignadamente diante de tanta miséria e de tanta dor. Este julgamento simbólico de grande significação moral chega ao seu momento final. Eu peço agora que todos fiquem de pé para, em comunhão espiritual, ouvirem a parte conclusiva da sentença. Por tudo o que foi provado e pelo que decidiu este tribunal, ficam os réus condenados a ouvir daqui por diante, muitas e muitas vezes, e por todos os meios possíveis, as denúncias aqui apresentadas. E cada um de nós será um executor da sentença. Nós todos sairemos daqui com o compromisso de manter acesa a chama de esperança, que foi agora acesa de modo muito vivo neste tribunal. Os réus ficam também condenados a mudar profundamente suas estruturas, para que uma nova sociedade justa e sem dominações, em que todos nasçam com igualdade de direitos e de oportunidades, para que um novo Estado, instrumento de todo o povo e comprometido com a dignidade humana, sejam as marcas do Brasil de amanhã. E todo o povo brasileiro está autorizado e convocado para ser o executor dessa decisão. Vamos caminhar juntos, com espírito de fraternidade. Vamos trabalhar serenamente, mas com firmeza, permanentemente e sem desânimo, para a criação desse Brasil novo. Um Brasil de crianças alegres e felizes, sem menores agredidos ou marginalizados. Vamos conquistar a justiça e ela nos dará a paz. Está encerrado o julgamento.